Todos muito bem-vindos ao Gélidos Domínios e Éter Tenebres. Estamos de volta, mais uma vez amanhã do, desse sábado, 14 de junho, onde às 19 horas de hoje teremos a palestra do professor José Abdala Lael Neto, o doutor José Abdala Lael Neto, acerca do estado da arte da gravitação quântica. Então, nós estamos retomando a resenha do grupo do livro de relatividade. O título de hoje é Segunda Lei de Newton, a versão relativista da segunda lei. É, como eu estava dizendo, nós vamos seguir o livro do Carroll, né, agora. Vamos analisar e discutir o livro do Carroll. Pois bem, tem acontecido em diversos momentos aqui no canal chegarem comentários, chegarem críticas, chegarem e-mails, às vezes comentários nas lives. Então eu queria falar para vocês reclamando da qualidade do som. Eu queria falar para vocês o seguinte: eu não sou surdo, por enquanto. Eu ainda tenho minhas qualidades auditivas operantes. Eu ainda não, porque ainda não tive deficiência auditiva. Então, se você está insatisfeito com a qualidade do som desse canal, mande Pix. Não reclame, manda Pix. Pronto, resolve o problema. Tá bom? Não seja chato, não seja inconveniente, porque ninguém aqui é surdo. É, estamos claros, estamos entendidos, mandem Pix. Pois bem, como eu falei, é o livro do Carroll. Né? Eu estou usando dispositivos diferentes de compartilhamento de tela. Estou usando aquele dispositivo de compartilhamento de tela, que eu compartilho a tela mesmo. Eu não compartilho só o material. E aí, nesse dispositivo, eu acabei de fazer o compartilhamento, eu vi onde está o StreamYard, né, porque eu quero compartilhar outra coisa agora. Eu quero naquela parte ali, chegou um ponto da apresentação, em que eu quero compartilhar a. É isso aqui que eu quero compartilhar. Aquilo ali é citação. Então, não é isso. Aí agora resolve passar um avião. Na hora que eu estou falando, passa um avião. O som já está complicado, vai ter um avião passando. Vamos então. Hum, Essa aqui, eu já tinha mostrado a página do Carol, a página onde ele fala do livro e tal. Tem aqui alguns comentários acerca do livro, inclusive comentários de um cara que eu gosto muito, que é bem, aqui ele mostra a distribuição do livro e tal. Se você andar nessa página, você vai ver que tem alguns comentários, né, prefácio, leitura de notas, comentários de revista, leitura de notas. Vamos ver. É, ah, é, ele está abrindo o conteúdo do livro. A gente está terminando, a gente está nessa parte a tempo próprio, no momento, no sensor. A gente está no finalzinho aqui um pouco antes de fluidos perfeitos, terminamos tensor de energia momento. Pois bem, essa é a página do Kel, recomendo que vocês apareçam lá, deem uma olhada. Eu vou mudar o compartilhamento de novo, de tela, para voltar para a apresentação. Então, retomando, e mostrei a página do Kel, eu voltei. Tá. Então, aqui está a distribuição que eu estou fazendo. Eu estou terminando essa parte do energia momento para entrar aqui no Carol, para analisar a discussão do campos gráficos dele. E aí, é interessante, quando eu estou
eu tinha parado aqui, no quero, eu tinha parado aqui, né, que é a segunda lei de Newton relativista. Bem, e aí eu escrevo ele escreve o quero, assim escreve assim, dessas duas formas, e aí depois ele começa a tratar da força de Lorentz. E eu pensei em deixar isso aqui para depois, eu acho que tem uma questão a ser aberta aqui na discussão. Mas tem um problema que eu achei chato no livro, é que ele não abre a força nessa estrutura sensorial, e quando faz a força, a segunda lei, para a força do Lorentz, para chegar numa definição sensorial da força do Lorentz, ele também não faz, ele simplesmente escreve. Então, eu achei que isso deveria ser tratado mais detalhadamente, eventualmente numa live, em que a gente deduza essa força e tal. Bem, esse procedimento que a gente faz aqui no Clube do Livro é como se deve ler um livro. Acho que mais do que ensinar relatividade, a gente está mostrando também como se deve ler um livro de relatividade. Né? Então, frente a isso, como eu não gostei dessa parte, ou seja, isso é uma resenha, né? Eu queria mostrar um pouco de efeitos cinemáticos da existência de uma força. Né? No caso galileano, a gente tem isso que a gente estuda aqui no segundo grau, por diversos lugares por aí. Esse é o movimento mais simples, é o caso mais simples do movimento acelerado no espaço galileano, que é o famoso movimento uniformemente variável, quando você tem uma aceleração constante. É, Quando a gente vai para o caso relativístico, a gente define a quadra-velocidade, né? Nós temos aqui um quadro vetor momento, o quadro vetor posição, ali a quadra-velocidade, e com isso a gente pode definir a quadra-aceleração, que são as gradientes cinemáticas. Mas, para fazer essas definições, para operacionalizar, para levar a quadra-aceleração de uma primeira derivada da quadra-velocidade para uma segunda derivada, a gente vai precisar fazer uma jogada que está ligada com a regra da cadeia, onde nós vamos operar com os observadores, fazer uma transformação dos observadores, considerando o tempo próprio e o tempo de um outro observador externo que estaria observando o movimento. A gente vai discutir um pouco da dilatação do tempo, mas o problema do tempo próprio em relatividade, o problema que na verdade é a hipótese do relógio, merece uma discussão mais detalhada e é ainda tema de discussão até mesmo em artigos científicos. Então, eu vou guardar isso para um outro momento da discussão da hipótese do relógio, porque existem hipóteses do relógio, e essa equação que é a hipótese do relógio, existem hipóteses do relógio que são alternativas. Então, a gente, em especial em geometria de Weyl, né, mas eu mesmo trabalho uma hipótese do relógio que é totalmente alternativa. Então, a gente constrói a quadra aceleração dessa forma, né, e a partir daí, bem, aqui nós temos o cone de luz, que já foi bastante explorado, a região do tipo tempo, onde estão os, os eventos, né? Que aqui é uma posição no espaço e no tempo. Então, nós estamos nessa região tipo tempo, que são os eventos que podem ter sido causados por esse evento que está na origem. E para trás tem os eventos que poderiam ter causado a, esse evento que está na origem. Ou seja, você tem múltiplos eventos possíveis. Né? Pois bem. E isso aqui certamente é uma das coisas que o pessoal que gosta de filosofia fica falando em relatividade e fala tudo errado. Que a gente pode ter eventos aqui para trás que que causaram esse evento, ou que influenciaram esse evento, ou o qual esse evento é, tenha sido capaz
de detectá-lo. Ou seja, os sinais de luz chegaram para ele, ou seja, os sinais de luz que correspondem aos traços vermelhos. Então, esses são os eventos que podem ter causado um outro evento. Então, existe no espaço lorentziano e gaussiano esse problema da estrutura causal, que é a limitação da velocidade da propagação da informação no espaço. Como vocês podem ver, existe, quando a gente faz a regra da cadeia, nós temos que o próprio fator de Lorentz ele acaba sendo modificado. Né? A gente acaba tendo que tomar a variação temporal do fator de Lorentz para poder chegar a uma aceleração. Né? Que é isso que nós temos aí nesse momento. Pois bem, vamos lá. Então, se a gente tem uma aceleração, a gente tem uma quadra-aceleração. Esse setor todo aqui, eu devia ter feito uma sinalização, né? Sim, eu vou começar, já estou pegando, eu preciso falar. A partir daqui, eu vou me guiar muito mais por esse trabalho na Revista Brasileira de Ensino de Física. Vou novamente aqui interromper o compartilhamento para poder recompartilhar. É, tá aqui. Esse é o trabalho na Revista Brasileira de Ensino de Física, onde ele discute efeitos relativistas sobre observadores uniformemente acelerados. É um caso, aí ele discute todo o espaço do Minkowski e tal. Pois bem, esse trabalho é bem. Ele discute a hipótese biológica, a questão do tempo próprio, que é uma questão que nós já havíamos discutido, a questão das estruturas causais, da estrutura causal, os tipos de intervalos que são plausíveis dentro da estrutura causal, né? E aí ele chega a essa parte que eu estou chegando agora. Então, eu estou tirando tudo isso aí desse, desse, desse paper, e eu não vou fazer essa parte, observadores acelerados, em espaços-tempos curtos, espaços-tempos em expansão. Essa parte, momentaneamente, eu não vou fazer. Eu vou guardar. Aqui ele faz uma comparação do movimento relativístico e do espaço de renda. Isso eu ainda vou deixar para um outro momento, para não embolar muitas coisas. Vamos andando, mas esse paper existe e é um paper do Reinaldo da Silva Caraça, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campo de Pirituba. Então, tenhamos, isso é, um paper na Revista Brasileira de Ensino de Física, tenhamos atenção à importância desse paper. E, mais uma vez, eu vou interromper o compartilhamento para voltar para a apresentação. Voltando aqui para a apresentação, então, a partir de agora, eu tenho começado a fazer a discussão que o paper está fazendo, e eu acho que poderia encaixar nesse lugar aí do Carol, justamente para abrir um pouco, de repente como um box, alguma coisa assim, para abrir um pouco a noção do que está sendo feito, né? E a gente, a partir dessa definição de quadro de aceleração que eu já tenho feito, a gente vai construir um invariante para a aceleração. Bem, a gente sabe que o produto escalar no espaço-tempo de Minkowski, ele é um invariante. Nós estamos lidando aqui com um espaço-tempo em que
A simetria de conservação nesse espaço-tempo, ela está ligada à conservação da distância entre dois eventos. Ou seja, o que dá a distância entre dois eventos é o elemento de linha ou a função métrica, que é associada a um produto escalar. Então, se a gente pega a quadratização, calcula o produto escalar dela, né, a gente encontra isso aí, encontra esse objeto bonito. Em que eu também me disponho a fazer esse cálculo com detalhe em uma live do Clube do Livro no futuro, para abrir melhor essas contas, talvez até retornar esse artigo, essa coisa toda. Pois bem, aliás, deixa eu comentar, o professor Alex Labor está fazendo um trabalho muito interessante e vou linkar as lives dele aqui embaixo. É, bem, no paper eles seguem esse procedimento para calcular o, a quadra de aceleração. E eu acho interessante refazer esse procedimento em uma live, até porque eu vou ter que fazer uma assim, detalhadamente para que isso apareça com mais clareza. Porque aqui, por exemplo, o fator gama, ele está parado, ele tá fechado. Eu queria abrir o fator gama para ficar mais claro, porque a gente vai ter a triaceleração aqui, ó. Aqui nós temos o módulo da triaceleração. O módulo da triaceleração, que é a derivada da velocidade. Aqui também o módulo, na verdade aqui é derivada do vetor, né? Aqui é a derivada do módulo. Então, este objeto aqui, ele está modificado. Muito, né? A velocidade acaba ficando vinculada com a aceleração. Então, seria interessante, é, e como a gente vai estabelecer, como isso é uma constante obrigatoriamente, pois a métrica é um invariante, e a gente está lidando com observadores de Lindner, que são os observadores que têm velocidade constante. Eu vou impor isso, na verdade, o que eu falei antes, isso é constante obrigatoriamente. E isso é constante obrigatoriamente para referenciar a Lindner. Eu imponho isso. Então, eu vou impor, né, fazer uma imposição, ou seja, eu estou definindo que esse lado do centro aqui é todo um tudo dependente. É a aceleração, né? Está relacionado com a aceleração e velocidade. E aqui eu tenho um módulo da aceleração. Se eu estabeleço isso a constante, eu acabo obtendo uma, uma relação entre velocidade e aceleração. Né? Bem, isso vai ficando claro ali, né, nessa equação que eu escrevi. E agora sim eu estou estabelecendo que esse negócio é constante. E aí você abre as contas e encontra a variação do tempo de acordo com a velocidade e com essa aceleração do observador de Windel. Portanto, a gente consegue escrever a trivelocidade em termos do tempo, consegue escrever a posição em termos do tempo. Olha que estrutura geométrica interessante. Né? A gente já vai mostrar quem é. E é interessante que quem foi meu aluno na UF, lembra que eu dei essa equação horária aqui em uma prova e mandei eles calcularem a velocidade e a aceleração. Uma simples derivação, né? Eu não fiz eles deduzirem isso, mas eu mostrei esse paper para eles na época. Então, eles fazem uma reparametrização hiperbólica, que nós temos aqui, que é uma equação para uma hipérbole no espaço-tempo, né, onde C ao quadrado sobre alfa ao quadrado é a estrutura geométrica dessa hipérbole. Então, nós temos elementos de linha, e a gente reparametriza o elemento de linha dessa forma aqui, para poder introduzir no elemento de linha
o setor da, não, esse setor cinemático. Então, essa transformação, considerando coordenadas hiperbólicas, ela, é, ou seja, isso é o efeito, você tem o referencial do Minkowski. A onda está se preparando, se propagando como uma frente de onda esférica. Então aqui ela está se propagando como uma frente de onda hiperbólica. Então nós temos aí as hipérboles para cada alfa, para cada aceleração constante, né? Já que isso aqui corresponde à estrutura geométrica da frente de onda, né? Então nós temos um diagrama do espaço-tempo para observadores de Rindra. É, assim, quando a gente vai, ele comenta, né, que para tempos muito grandes, é, as coisas vão se aproximando da reta CT, x igual a CT. Hum, Pois bem, e aí é interessante que tem setores da, das hipérboles que eles não são conectados do ponto de vista causal. Também é uma outra interpretação que poderia ser pensada quando a gente, que às vezes é interessante para exemplificar, para exemplificar, para exemplificar o que é estrutura causal, para explicar bem o que é estrutura causal, em uma live a gente ia comentar sobre isso, né? Bem, então nós temos um invariante novamente aqui, sendo descrito em termos do tempo próprio, que é um invariante, e com isso a gente consegue definir, é, normalizar a velocidade, né? Então nós temos, assim a gente vai poder, como isso aqui, como essa hipérbole, ela está, envolve aqui o fator gama e um fator de velocidade, ela está justamente é, em um referencial, e isso é um invariante segundo referenciais iniciais, eu vou mudar para um referencial inicial linha. Então, essa estrutura permanece constante. Então, o, esse referencial linha, ou referencial primado, né, como eu falo, é o referencial do tempo próprio. Então, quando eu lido, vou lidar agora com todo esse procedimento no referencial do tempo próprio, abrindo a estrutura métrica, e vou calcular, isso está feito lá no paper, o, como que o tempo, outro tempo, um tempo para um observador duplamente primado, se modifica para com essa aceleração, um tempo para um observador de Rindler, porque aqui nós temos a aceleração de Rindler, a aceleração do observador. Se a aceleração for zero, esse tempo é zero. Então, esse outro observador acaba. Então, como a gente está lidando com uma estrutura geométrica do tipo hiperbólica, a gente faz essa transformação de coordenadas considerando quem é esse Z, né? E a gente fica com essa estrutura, é, cadê? Me perdi. A gente fica com essa estrutura, tá? Me recuperei. É, de equação, deixa eu voltar aqui, e fica com essa estrutura de equação para tempo de referenciais distintos, né? E daí a gente encontra
uma equação hiperbólica para essas novas coordenadas v associada ao tempo próprio, como eu fiz aqui, e esse outro referencial, duas linhas, que também é a função do tempo próprio. Assim, esse novo, essa nova função v' fica explícita em termos do tempo de forma linear, em termos do tempo próprio e da aceleração e constante, e da constante e da velocidade constante, mas uma constante de integração. Então eu tenho uma relação do observador de linha com o tempo próprio, né, a menos uma constante, sendo que telinha ou seja, a evolução do telinha com o tempo próprio, se dá de forma hiperbólica. Então a gente consegue estabelecer a posição dos dois referenciais, primado e não primado, em termos do tempo próprio também. Considerando, nesse caso, a gente coloca em consideração a estrutura da geometria hiperbólica. Esse cara faz o Carroll, esse cara aqui, ele faz uma terceira dedução em coordenadas do cone de luz. Eu também não vou fazer porque eu vou abordar coordenadas do cone de luz em outro momento. Com isso, eu vou encerrando a nossa discussão, mais uma vez lembrando aqui que quem quiser, quem quiser reclamar do som do canal, não reclame, mande pix. Eu quero aproveitar também o final dessa apresentação para agradecer aos, ao grande número de signatários que ascendeu ao canal nos últimos dias, incluindo e considerando aqui que isso tenha sido um efeito da presença do professor Elael no canal. Então eu quero agradecer muito a ele. Nós, nesse sentido, eu comemoro o rompimento da barreira de 500 signatários. Né? Nós já estamos caminhando para 550. E dizer que hoje à noite nós teremos a quarta parte do seminário comemorativo do centenário da Biblioteca Einstein Brasil, é, é, com o estado da arte da gravitação quântica ministrado pelo professor pelo doutor José Abdala Lael Neto. Então, estou usando esse vídeo como uma forma de divulgar a apresentação do Elael, pedindo reiteradamente, e mais uma vez, e acho que a gente tem feito algumas coisas muito relevantes aqui, né? E assim, todo mundo sabe o caos que está se iniciando no Brasil em termos de financiamento. Então, a gente está sendo obrigado a conduzir essa política que não era do nosso interesse. Nesse sentido, eu vou encerrando aqui, interrompendo o compartilhamento para voltar à tela inteira e vou encerrando, dizendo que sejam sempre bem-vindos ao Gélio dos Domínios e essa caneda.